é contra, mas tem lugares que é assim, mas ainda mesmo assim, eles estão ali levando a palavra, sofrendo, gemendo. Quando eu estava nos Estados Unidos, nós atendíamos um trabalho no Nepal, em Katmandu. Nós tínhamos ali 7 casas de recuperação. Sabe como nós trabalhávamos ali? Nós trabalhávamos como uma associação beneficente, que a gente levava alimento, aí podia entrar. Se eles descobrissem que o pastor Elgo, que era o nosso pastor missionário, que estava sempre indo lá, se eles descobrissem que ele estava falando de Deus, ele era preso. Poderia até ser levado à sentença de morte naquele país. Mas, para a glória de Deus, há poucos dias eu recebi várias fotos. Meninas daquelas que foram tiradas da rua, que os pais jogaram, porque a cultura é essa, mulher não tem valor. Meninas que foram jogadas da idade dessa criancinha aí, ó, na rua pelos pais, e que sofreram todo tipo de violência. E aí essas crianças que estavam lá, hoje nós temos lá pessoas que são formadas em costureira, que trabalham com as demais, com as outras. Estou citando só um exemplo aqui, irmão. Só um exemplo que eu estou citando de que eu conheço e participei. E estava imbuído nesse trabalho. Então tem país, irmãos, nós estamos aqui na maior tranquilidade. Lembre agora, tem país que para o missionário poder falar de Deus, eles têm que levar às vezes um sopão ou alguma coisa para ali, de uma certa forma, a Bíblia não pode entrar. Lembra agora na tua oração, querido Pai. Esse globo terra, Senhor, é imenso, mas ele está nas tuas mãos. A terra te pertence, Senhor, a sua plenitude. Se a terra te pertence, toda a vida sobre essa terra. Quantos que estão aí sofrendo, mas chegaram, Senhor, chamado, levar a tua palavra, levanta, Senhor, nós estamos aqui no conforto, Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, meu Deus, Senhor, o ano maior para fazer o santo, Pai, a última hora, missionário nesta tarde, meu Deus Santo, levanta os missionários sobre as terras, nossas almas. Meu Deus, nós estamos aqui num propósito, Senhor, em nome de Jesus Cristo Nazaré, que o Senhor venha, meu Deus, receber a nossa glória. Levanta a preciosa semente, Senhor, chorando. Levanta, Senhor, para que ele volte, levanta a cerveja na seara, Senhor. Levanta homens e mulher corajosos. Levanta, Senhor, pelo teu poder. Levanta, Senhor, pela tua graça. Oh, Deus Santo, usa a tua serva, usa a tua filha. Pai, que seja a tua boca. Pai, que seja a tua boca. Revela, Senhor, de teu trono a palavra. Revela, Senhor da glória. Revela nesta tarde, Deus Santo, nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Santo Deus. Com a santa paz do Senhor. Amém. É muito alegria estar aqui na presença dos irmãos, primeiramente na presença de Deus. Aleluia. Deste culto de missão. Amém. Antes de dar início à palavra, eu vou lhes fazer uma pergunta, o qual Jesus fez a Pedro, quando, após ele ter ressuscitado o encontro dele com Pedro, quando ele disse assim, está no livro de João, capítulo 21, versículo 16. Jesus, chegando para Simão Pedro, ele disse, Simão, filho de João, tu me amas? Ele me respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse
Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Essa foi a segunda vez. A primeira vez foi, amas mais do que esses outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Pela terceira vez, Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ter dito pela terceira vez se ele o amava. E respondeu Pedro ao Senhor, tu sabes todas as coisas. Amém. E eu quero perguntar à igreja hoje, nessa noite. Igreja, vocês amam a Jesus? Se sua resposta for sim, o Senhor diz nesta noite, pastoreia as minhas ovelhas que estão lá fora. Mas esse não é o texto da minha pregação desta noite. Irmãos, enquanto eu estava ali sentada, Deus tocou no meu coração para eu ler esse texto do Evangelho de João e perguntar à igreja, igreja do Senhor, tu me amas? Porque lá fora estão cheios de ovelhas, esperando ser pastoreadas. Mas a pregação desta noite, amados, está no livro de São Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo do 18 ao 20. Amém? Amém. Capítulo 28, versículo do 18 ao 20. A igreja encontrou? Amém. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade, ou todo o poder, muitas versões de Bíblia têm poder, nos céus e na terra. Portanto, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Amém. E eu estarei sempre convosco até os fins dos tempos. Amém. Amém? Amém. Amém. Podeis sentar, amados. Aleluia. Irmãos, estamos diante de um texto missionário. Hoje é um culto de missão. Né? Nós já ouvimos aqui louvores que tem a ver com missão, vimos palavras também que tem a ver com missão, né? E esse texto também tem muito a ver com missão. E o que nós entendemos desse versículo que acabei de ler é que Jesus, ele já havia morrido e ressuscitado, né? E ele apareceu ali aos seus discípulos. Apareceu aos seus discípulos para quê? Antes de ascender aos céus, ele tinha se preocupado em deixar aqui preparada a grande comissão. E essa grande comissão, amado, para que as igrejas aqui na terra, ou os discípulos na terra, eles tenham o compromisso, né, de levar este evangelho. No caso, os discípulos levariam o evangelho. Hoje nós aqui como igreja, levar também o evangelho para preparar discípulos para enviarmos às nações. Amém. É chegado o momento, né? As nações precisam de ouvir o evangelho. E é chegado o momento de expandir esse método deixado por Jesus. Eu diria assim, é um decreto até para nós cristãos. Nós temos o dever de testemunhar, de sermos embaixadores de Jesus Cristo, aonde quer que Ele nos envie. Se Deus nos enviou aqui neste país, a Áustria, é para que nós possamos ser embaixadores dele aqui, não só para a nação austríaca, mas também para os brasileiros que, como nós, imigraram aqui para esse país. Porque nós não estamos aqui só para pregar para brasileiros, nós estamos aqui também para sermos testemunho desse evangelho vivo e verdadeiro aos estrangeiros, austríacos ou de outra nacionalidade. Para isso, nós temos que aprender
nesse idioma. É necessário. Se nós estamos aqui, é necessário fluir um pouco no idioma. Muitas vezes usamos não o idioma alemão, mas o idioma inglês também, ou francês, aquele que o irmão tem a facilidade de se comunicar. Mas o evangelho, ele precisa ser propagado. Amém. O evangelho não é para você colocar numa caixa de promessas e ficar ali dentro, não. Em caixa de promessas, ali fica ali as orações, os pedidos de orações. O evangelho é para ser propagado. Aleluia. É isso que o Senhor espera de nós. É a propagação. Nós não temos que ter vergonha de testemunhar que Jesus, Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, e que sem Ele nós não alcançaremos salvação. Amém, Jesus. O Jesus que eu prego, que a igreja prega, é aquele que se fez homem, Deus se fez homem, que veio a esta terra, a este mundo, para nos trazer a verdade, Amém. para nos mostrar a verdade, para nos mostrar o caminho, porque sem Ele nós não alcançaremos a nossa salvação. Esse Jesus, Ele morreu por mim, Ele morreu por você, Ele morreu pelo mundo. Ele levou consigo ali os nossos pecados, Ele levou consigo ali as nossas transgressões, Ele levou consigo ali as nossas dores. E a palavra de Deus diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sarados de toda enfermidade, seja essa material ou seja essa espiritual. Esse é o Jesus que nós pregamos. Não é o Jesus que foi esculpido pela mão do homem, que está pendurado numa parede, ou mesmo no santuário. Aquele Jesus não salva. Aquele Jesus não cura. Aquele Jesus não batiza com o Espírito Santo. Verdade, Jesus. Aquele Jesus nada faz, é um enfeite, como qualquer um outro. Mas existem pessoas que velam, que adoram, que são beatos de imagem feita pela mão do homem. Mas nesse Jesus que nós, missionários do Senhor, estamos aqui pregando, não. Nós pregamos um Jesus que vive. Ele morreu ali na cruz, mas ele ao terceiro dia ressuscitou. E ele está aqui nesta igreja, neste momento aqui. Ele está no meio de nós, neste momento aqui. Esse Jesus quer fazer milagres. Antes, o poder dele não mudou. Ele continua sendo o mesmo, antes, hoje e eternamente. E é isso que o Senhor espera de nós, que nós não mudemos em relação ao Evangelho de Cristo. Que preguemos o Evangelho verdadeiro, o Evangelho da salvação. Tá? Nós não estamos aqui como um quadro de escola e você pega um pincel com o giz, que escreve e depois apaga e não sabe mais o que foi ali escrito. Não. O que está escrito aqui, meus irmãos, não pode ser apagado. Não é um quadro de escola ou de um seminário que você escreve e depois apaga com a esponja, não. Aqui é a palavra de Deus viva e verdadeira. Amém? Amém. Sabemos que é chegado o momento, como eu falei, de expandir esse evangelho. E o momento é agora. Agora. Não é deixar para amanhã. É costume nosso deixar sempre as coisas para amanhã. Esse amanhã, ele vai gerar outros amanhãs. Não é verdade? E assim o tempo vai passando, as oportunidades vão ficando para trás. Nós não podemos prorrogar, amados, o tempo da nossa missão. Tardar essa missão significa fracassar. E nós não somos cristãos fracassados. Amém. Nós não somos cristãos fracassados, pastor João. Por isso Jesus ele alertou os seus discípulos, citando no Evangelho de João capítulo 4, 35, Jesus fala para os discípulos: levantai os vossos olhos e vede que os campos dos aleluias. Eu vou ler outra vez, Espírito Santo de Deus, toma por este lugar. Aleluia. Levantai os vossos olhos
e vejo os campos que já estão brancos para a ceifa. Aleluia. Os campos estão brancos para a ceifa, meus amados. Eu vou contar rapidamente um sonho que Deus me deu de antes de ontem para ontem. Eu cheguei a comentar com a irmã Claudinha ontem no Congresso das Mulheres. Eu estava num prédio num local, não sei que local era aquele, mas era um local que tinha prédios altíssimos. Eu estava na varanda de um desses prédios. De repente, formou-se no céu uma nuvem muito escura. E eu comentando com alguém que eu também não lembro quem é que estava ao meu lado, mas eu dizia assim: nossa, essa nuvem é muito estranha. Essa nuvem parece nuvem de tornado, né? E eu, quando falei aquele nome tornado, eu falava, acho que era furacão, né? E, de repente, aquela nuvem, ela cresceu mais ainda e realmente tornou-se um tornado. Só que o tornado, ele forma assim no céu e faz aquela ponta assim e vai devastando de terra abaixo, né? Esse era diferente. Ele começava a devastar os prédios altíssimos de cima para baixo e não de baixo para cima. E eu dizia assim: sangue de Jesus tem poder. Olha só a situação em que ficou aqueles prédios. O prédio que eu estava permaneceu intacto, glória a Deus. E de repente uma voz me veio ao ouvido e disse: Jesus está voltando. Igreja, não brinque com o tempo. Jesus está voltando. Portanto, não podemos ser crentes fracassados no Evangelho. Nós temos que ter responsabilidade com a palavra de Deus. Nós temos que ter responsabilidade com os compromissos da igreja. Amém. Nós temos que ter responsabilidade com o seu pastor, aquele a quem Deus ungiu, colocou aqui para ser, porque foi ungido, não fui eu que o elegi, foi Deus que o elegeu para estar à frente desta obra. Nós temos que estar abaixo da sua autoridade. O Senhor, isso para mim, me incomodou muito. Eu disse: Senhor, eu ainda não estou preparada, amados, para a volta de Jesus. Eu confesso aos irmãos. Nós temos que procurar cada dia mais nos aperfeiçoar. Amém. Para sermos realmente imagens de Jesus Cristo. Nós temos falhas, nós somos falhos. O Espírito Santo, ele nos convence aonde está a nossa falha, mas muitas vezes lutamos para não apagar aquelas nossas falhas, sabe? Nós temos que procurar nos corrigir. Então, esse sonho me deixou muito preocupada, amados. E aqui eu vejo, né, como de Jesus fala aqui: levantai os vossos olhos e ver os campos que já estão brancos para ceifas. Jesus falava para os seus discípulos daquele momento que era de suprema importância. E era a hora, como Deus está falando: eis que estou à porta e bato. É agora. Nós estamos vendo cada catástrofe acontecendo no mundo afora. Em Hamburgo, agora, acho que foi essa semana, agora entrou um homem na igreja, acho que foi Testemunho de Jeová. Do nada, esse homem metralhou 7 pessoas, matou 7 pessoas. Nós não estamos isentos desses acidentes, não, amados. Aquelas 7 pessoas que morreram ali, inclusive uma mulher grávida, eles não esperavam que aquele seria o último dia deles ali na igreja. O mundo está cheio de loucos, Satanás está apavorado. Entendeu? Ele sabe que os dias deles estão contados. Então, nós temos que estar alertas. Alertas. Hoje Jesus fala à sua igreja: levantai os vossos olhos, vede as oportunidades que são colocadas diante de vós. E no livro de Mateus 9:37, Jesus diz ainda que a seara é grande. E são muitos os ceifeiros, meus amados. Poucos. Não é isso que a palavra de Deus diz? São poucos.
São poucos os ceifeiros. A seara é grande, cada dia mais. A seara está crescendo, mas os ceifeiros têm diminuído. Têm diminuído porque não querem compromisso com Deus. Esta seara representa almas precisando ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Os ceifeiros somos nós, obreiros, que amamos e trabalhamos para o nosso Senhor em obediência. Porque para fazer a obra do Senhor é necessário também ter obediência. Acima de tudo, a obediência. Amém. O Senhor da seara é o próprio Deus que nos comissionou para essa missão. Ide. Aqui em cima ele falou para os seus discípulos: ide e façam o quê? Discípulos de todas as nações. Há pessoas, pastor João, que têm promessa de Deus em suas vidas, tem unção, tem chamada em ministério, mas dizem: preciso falar melhor. Preciso esperar para ter uma voz mais afinada como a da irmã Leila. Eu não sei cantar. A irmã Leila tem uma voz maravilhosa, abençoada. Preciso esperar mais um pouquinho. Preciso ter mais especialização. Não querem, tem vergonha. Mães, irmãos, a gente pode ter a voz desafinada aqui. Mas eu garanto para vocês que a desafinação da voz nossa aqui chega tão afinada na visão para a terra. Esses cantores de óperas, de sopranistas, né? Entendeu? Eu não vou dizer que eu tenho uma voz bonita, mas é por conta disso eu não vou louvar o Senhor, não, eu louvo. Às vezes dói até meus ouvidos, a desafinação, mas eu sei que a minha voz chega lá de cima, mais afinada do que a nossa. Ainda bem que ele afina. E eu vos pergunto nessa noite, até quanto mais vão querer os irmãos esperar para fazer a obra do Senhor? Nós lemos que no Evangelho de João capítulo 4, 35, Jesus comparou a sua obra com uma plantação, né? E sabem por quê? Quem mora em casa tem um jardinzinho assim por acaso, eu mesmo que não mora em casa, mas tem um balcãozinho com plantas, que planta muito, né? Porque uma plantação, amados, ou um campo, exige todo cuidado, né? O agricultor, por exemplo, ele precisa arar a terra, preparar aquela terra para que uma nova planta ou frutas ou legumes venham a nascer. Ele tem que preparar toda a terra ali, né? Arar, botar o adubo, botar a semente, né? Porque a colheita de um campo não pode ser retardada. Ele tem que preparar a terra, colocar a semente naquele período. Tudo tem, o tempo certo. Por quê? Porque a colheita não pode ser retardada. Às vezes aquela terra ali já está preparada, já está vendida, né? O que ele vai colher ali, seja alface, o que for, já está comprometido. Então ele não pode retardar com a sua plantação. E Jesus comparou a sua obra com uma plantação porque exige alguns inimigos que podem destruí-las. Esses tipos são as pragas. Eu luto na minha casa com as praguinhas que saem na minha grama. A Márcia não faz ideia, eu já falei até para a missionária, eu vou ter que arrancar tudo isso aqui de novo. Há 2 anos atrás eu mandei tirar toda a grama, foi aplanado o terreno, foi colocado novas sementes e as pragas continuam ali. Eu perdi a conta, eu perdi a guerra contra aquelas pragas. Entendeu? Então, as pragas são da lavoura, são o lagarto, o joio, né? Jesus comparou a sua obra com uma plantação porque exige-se tempo para destruir a lagarta que aparece sem ninguém chamar. Você não chama a lagarta para ele comer sua alface, a sua couve, né? O trigo não mata a lagarta, mas ela destrói. Ela destrói o trigo. O joio destrói o trigo. É verdade. Só que a palavra de Deus diz que no tempo da colheita,
Deus vai separar o joio do trigo. Né? O joio, qual é o final dele no final da colheita? Vai ser queimado, jogado fora. Mas ele não deixa. Satanás também é afoito. Ninguém convida ele para vir na igreja, não. Mas ele vem. Ele vem para quê, meus irmãos? Para tirar a atenção de muitos irmãos que estão aqui, que vêm para ouvir a palavra de Deus. Né? Chama até outra irmã do lado para desviar a atenção dela da palavra. Ou então, um compromisso que na hora da pregação vai embora. Uma desculpa Satanás dá para que você não esteja sendo alimentado pela palavra de Deus. Quando o joio, Jesus comparou só com a plantação, porque devemos compreender o trabalho de separar e até mesmo em arrancar o joio, que cresce insistentemente sem ninguém plantá-lo ou regá-lo. E ele fala, olhai para os vossos, levantar os olhos e ver os campos que já estão brancos para a ceifa, olhai para a ceifa. E para onde você tem olhado? Onde você está empreendendo o teu esforço e o teu tempo? Será que as vindas à igreja 2 ou uma vez por semana te ocupa tanto que não te deixam olhar mais para os campos? O propósito de Deus, amados, é o evangelho todo. Aqui ele falou, foi-lhe dada toda a autoridade, todo o poder. O propósito é de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo, a toda a criatura. Todo chamado para a salvação é o enviado para proclamar a salvação. Nenhum de nós estamos dispensados dessa tarefa. Deus está nos chamando, amados, para resgatar o mundo. O mundo precisa de nós. Nós não precisamos do mundo, mas o mundo precisa de nós. Levando o quê? A luz aonde há trevas. Amém. Porque nós somos luz. A palavra de Deus que luz para os teus pés é o quê? É a palavra. Amém. Se você tem a palavra consigo, aonde você vai, você ofusca o inimigo. Porque ele se incomoda com a luz que reflete em nós. A luz de Deus reflete em nós. Aleluia, Jesus. A irmã Grazi falou ontem no nosso encontro que um dia uma mulher ficou fixando ela assim. E ela ficou incomodada, né? E aquilo veio à minha mente. Às vezes nós fazemos a diferença, às vezes não. Nós fazemos a diferença. Nós, filhas de Deus, temos a luz de Cristo em nós. E Satanás, ele se incomoda com a tua luz. Ele se incomoda. Ele fixa assim, porque aquilo está ofuscando. Ele fala, esta aí é uma filha do Deus vivo. Aleluia. Com essa aí eu não posso tocá-la, porque ela é uma ungida do Senhor. Ela está ali cheia de escudos. As armaduras do Senhor estão ali revestidas. Eu não posso tocá-la. Eu lembro, amados, que uma vez, na minha mocidade, eu nasci em um berço cristão, mas eu me desviei. Muitos anos eu fiquei desviada. E foi preciso eu casar com um austríaco do Brasil para vir para cá, para esse país que eu nem sabia que ele existia. Né? Mas antes disso, eu passei por várias experiências de seitas religiosas. E uma delas, fui convidada para o candomblé. E lá, a minha vizinha, lá no Rio de Janeiro, era dona de um candomblé. Imagina vocês. E ela me chamou para ir lá assistir uma sessão e eu fui. Eu fui. E chegou a meia-noite e eles começaram a tocar aqueles atabaques, né? E aí, de repente, começaram lá as filhas de santo
recebendo lá os espíritos, meu espírito clamava: o sangue de Jesus tem poder, me guarda, Senhor. Eu aqui dentro, aquela semente que minha mãe plantou, lá no coraçãozinho, ainda quando eu estava no ventre dela, tá? Clamava para Jesus, por Jesus, porque eu estava vendo ali era o inferno em pessoa. E chegou um determinado momento que aquela vizinha minha que estava lá com o espírito lá, não sei de quem, veio me dar umas baforadas lá do charuto. E ela baforava da direita, baforava da... E eu aqui dentro, lá dentro, minha alma clamando a Deus. Eu dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, Deus, tem misericórdia de mim. E ela baforava, e me rodava: o Senhor, tem misericórdia de mim. E aí ela falou assim para mim, pegou uns búzios, jogou lá, e aqueles búzios não abriam. E ela jogou aquilo lá não sei quantas vezes. E ela falou assim: Vai-te embora, que você ela falou assim pra mim: você tem um corpo fechado. Oh, glória a Deus! Porque aquele cadeado ali, só Jesus Cristo tem a chave para abrir, Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Porque você, quando é o escolhido de Deus, Satanás ele procura a chave, mas ele tem chave, tem mais em casa. Porque Jesus ali, ó, levou a chave da casa dele. Ele é um MST? Ele é um sem terra. Ele é um sem terra. Então, neste terreno aqui, Satanás não tem espaço. Aleluia. Nesse terreno aí dos irmãos, Satanás não tem espaço. Amém? Porque vocês foram escolhidos, assim como eu fui escolhida a dedo. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus ainda diz que, no versículo 18, diz que toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Jesus aqui não fala que ele recebeu um pouco de autoridade. Ele recebeu toda a autoridade. Aleluia. E essa autoridade, amados, ele delegou, aleluias, não somente aos seus discípulos. Toda a autoridade foi delegada a todos nós, seus filhos. Todos nós, discípulos. Essa autoridade nos foi delegada. Ide, portanto, fazer discípulos. É o que diz o versículo 19. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Santo é teu nome, Jeová. Essa é uma ordem explícita de Jesus para nós como seus embaixadores. Não existe, amados, embaixadores do Brasil, China, Argentina. Nós somos, glória a Deus, embaixadores de Cristo. E quem é Cristo? Ele é o embaixador dos embaixadores de todo o universo. E nós somos seus representantes aqui. Aleluia. Então, nós devemos levar este evangelho à nação austríaca, a imigrantes brasileiros que vivem aqui nesse país. Fazer discípulo, amados, não é propaganda, não é programa, não. É um estilo de vida. Aleluia. E o que é fazer discípulos? Fazer discípulos é você fazer seguidores de Jesus. Gente que conhece Jesus, gente que renuncia, está disposta a renunciar tudo por causa do nome de Jesus. Fazer discípulo significa que você leva essa pessoa que você ganhou para Cristo a maturidade espiritual, ao ponto dele partir de agora em diante em ser obediente a Deus. Aleluia. Aleluia. Andar com Jesus, viver com Jesus, honrar a Jesus, crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Não é apenas uma questão de recrutar crentes, mas de levar essa pessoa que creram no Senhor Jesus ao
maturidade. Maturidade essa espiritual, meus amados. Glória a Deus. Para que podemos um dia sermos transformados, essas pessoas possam ser um dia serem transformadas na imagem do Rei da Glória. Glória a Aleluia, Deus. A minha tarefa aqui, amados, é uma tarefa de fazer discípulos em todas as nações. A tarefa nossa, não só minha, é fazer discípulos em todas as nações. Se Deus te trouxe ou nos trouxe até aqui para a Áustria, é nessa etnia alemã, tá? Que temos que levar o Evangelho de Jesus Cristo. Essa tarefa não é só do pastor João nem da igreja, Assembleia de Deus, mas sim nossa. Para tal é preciso estarmos integrados e fazermos parte do corpo de Cristo como seus membros. E quais são os motivos que nós temos para cumprirmos essa grande comissão? Primeiro, poder. O poder de Jesus está à nossa disposição. Já está à nossa disposição. Segundo, a presença de Jesus é quem comissiona a igreja, vai com a igreja. Jesus é o bom pastor. Ele está conosco, não só alguns dias. Ele falou aqui que eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Então, isso aqui que Jesus falou para nós é uma ordem. Amém, meu Pai. Indo, portanto, fazer discípulos. Não é um pedido. É uma ordem. Nosso Deus é um Deus de ordem. E onde não há ordem, amados, gera o caos. As coisas do Senhor têm que funcionar com ordem e decência. Tudo que fizermos para Deus tem que ser na base da ordem e decência missionária. Não podemos fazer as coisas do Senhor para casa do Senhor de qualquer jeito, não. Pois não devemos tomar nenhuma decisão por conta própria. Consultemos sempre o nosso líder. Aqui nesta igreja, quem é o líder? É o pastor João. Se eu sou membro desta igreja, eu não posso tomar uma decisão sem antes consultar o meu pastor. Está entendendo? Eu não posso tomar nenhuma decisão. Eu tenho que primeiro ter o aval dele para a minha ideia. Eu não posso dizer, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, eu não sou dona daqui. Aqui não é bagunça. Como não gera ordem, gera caos. A igreja não pode gerar caos. Da igreja tem que andar tudo correto. Porque o nosso Jesus, ele disciplinava os seus discípulos. E o que acontece hoje em dia para a igreja? Nós, membros, não queremos ser disciplinadas. Como hoje em dia é proibido o pai bater, dar uma tapinha no popô das crianças, né? Isso é o modernismo. O modernismo não pode entrar na igreja, na evangelho não. Nós temos que sermos disciplinados. E quando somos disciplinados, não é por vingança, não é por amor, é para aprendermos a caminhar direitinho. Amém? Amém. Então, o pastor, ele foi, como eu já falei antes, ele é um homem que foi escolhido por Deus, ungido por Deus, para estar à frente desta igreja, à frente deste trabalho aqui. Então, eu gostaria que todos nós pensássemos um pouco antes, como membros daqui, antes de tomar qualquer decisão, mesmo tendo uma posição assim de escolha dentro da igreja, mas que possamos consultar o nosso pastor em tudo que nós, em todas as nossas ideias, e que nossa vida ministerial aqui, ela venha ser bênção para essa nação e para os brasileiros também. Que nós possamos nos dispor para a obra do Senhor Jesus. Tá? Vamos colocar Deus em primeiro plano em nossas vidas, porque eu tenho certeza que nós prosperaremos. E eu agradeço, pastor, por essa oportunidade. Em nome de Jesus, agradeço a todos. Amém. E que Deus nos abençoe. Amém. 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 Glória a Deus.